Olá, meus irmãos e queridos amados, a paz do Senhor, e bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Hoje a abertura está um pouquinho diferente, está tentando inovar algumas coisinhas. Bom, hoje o nosso tema vai ser no livro de Ruth, tá? A gente vai receber aqui, já, em breve, a nossa irmã Fran, certo? Que ela ali também é professora secular, professora de departamento infantil e também trabalha com o departamento de peças da igreja, né? Na nossa assistência vai estar a irmã Grazi, né, que faz parte ali do DEJAD, dos jovens. Ela vai estar aqui ajudando a gente nesse trabalho de hoje, tá certo? Então fiquem aí e acompanhem a gente, amém? Aqui estamos com a nossa irmã Fran, que eu já fiz as apresentações antecipadas, a introdução, e a irmã Grazi, amém? O nosso texto se encontra, o texto de introdução, tá? Ele se encontra em Ruth, capítulo 1, vai do 15 ao 18, tá certo? A irmã Grazi vai fazer a leitura. Pai Senhor. Pai Senhor. Vamos ler. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, não me insistes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de que toda estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém. Bom, gente, a introdução aqui, de certa forma, tá naquela parte ali, já faleceu, já antes, já tinha falecido ali o Enoque, o Elimeleque, o Malom e o Quilom, que no caso são os respectivos esposo e filhos de Noemi, né? Essa parte eu não dei a introdução, né, que foi antes, tá? E daqui pra frente, ela já está viúva e também sem os dois filhos, né? Então ela só está ali com ela, a Orfa e a Ruth. Aí o do texto aqui, como eu falei antes, é a Orfa, que é a que retorna para os seus familiares, né? E aqui também, na sequência, fica a Ruth e ela. Essa atitude aqui é considerada, inclusive, pelos cristãos, uma das mais bonitas, né, nos textos bíblicos, né? E as mulheres gostam bastante dela, de uma mulher assim. Que ela foi bem enfática. Inclusive, a gente decidiu também hoje ter convidados mais femininos, até por conta do tema, tá? Tem até um olhinho mais rosinho. Hoje a gente fez uma coisa diferente, certo? Isso aqui é pra vocês também, viu? Fiquem à vontade, certo? Aí, Fran, como é que você, assim, tem uma visão acerca, assim, da Noemi especificamente? Qual é a sua visão dela, depois de todas essas situações ali acontecendo? De forma geral, né? Sim, da Noemi. Da Noemi. Ela é uma mulher muito forte, porque naquela situação ali em Israel, né, ela perde o marido, né, o provedor da casa. De repente ela se vê também perde os dois filhos, né, e tem que ficar ali com as noras. Então com Orfa e com Ruth, e estrangeiras, né, estrangeiras. Então assim, ela tem que ter um pulso forte, tomar uma decisão. Eu acredito que na hora que aconteceu a situação, primeiro com o marido, ela ficou, não, pelo menos agora eu tenho meus filhos, né? Tenho meus filhos e tenho as meninas. E aí, de repente, ela perde os dois filhos. E aí, agora? Né? O que eu vou fazer? E ela chega, e eu acredito que ela ficou pensativa no que iria fazer, né? Pediu direcionamento somente a Deus. Né? Pediu direção a Deus do que ia fazer com as meninas. Né? Porque estavam viúvas, né? E aí ela ficou pensando, eu não tenho mais o que oferecer a elas, não tenho mais filhos, então é bom que vocês retornem para o lado de vocês, de onde vocês vieram, né? A órfã acha por bem voltar, né? Talvez porque lá, não sei, na cidade que ela estava, talvez ela tivesse mais uma visão ampla do que pudesse acontecer, a família fosse uma família que tivesse mais próspera, né? Mais próxima, mais melhor condições. Então ela pensou e voltou. Muita gente julga, né? A Orfa não ficou. Mas a gente tem que ver as situações, tem que ver a cultura da época, né? Ela estava sem marido, as outras duas sem marido, quem aqui ia prover?
né? Ela foi mais uma coisa racional, ela pensou pela racionalidade. Então é melhor que eu volte para casa da minha família, que eu possa me casar novamente, né? Eu tenho essa possibilidade de casar novamente, do que ficar aqui. 3 mulheres, né, na situação, a minha sogra me liberou, né, disse que eu poderia voltar, então ela foi e voltou. E no caso da Ruth, nós vemos ali uma situação de muita, como é que eu vou dizer, de muita lealdade à sogra, né? Aí, como foi me falar da Noemi, a Noemi deve ter ficado assim muito, meu Deus, né? Não esperava isso dela, eu esperava que realmente ela tomasse a atitude que ela tomou, uma atitude mais racional. Vou voltar para terra de Moab, né, dos Moabitas, vou para lá, né, e ficarei lá, e lá também poderei casar e tudo mais, novamente, porque eu sou viúva e tal, minha sogra me liberou, só que, né, ela vai tomar uma atitude totalmente diferente. Aí nós não nos colocamos no lugar de Noemi nessa atitude. Como foi que ela falou? Ela deve ter tomado assim um susto, tipo, não, o seu Deus será o meu Deus, né? O seu povo será o meu povo. Então, ali mostra que elas tinham um apego muito grande, que a Noemi com certeza tratava as duas muito bem, né? Porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que não trata a gente bem, então com certeza ela tratava as duas muito bem, né? E serve também para as mulheres mais velhas, indonas, né? Que preste atenção como estão cuidando de suas noras, né? Porque aí chega um momento desse de ser cuidada pela nora, que a gente vai ver lá na frente que a Ruth, ela toma conta da Noemi, né? Ela toma conta, ela toma a frente, como se fosse o homem da casa, ela toma essa atitude de ir à frente. E porque a Noemi, além de tudo, ela tem uma idade já, né? Avançada. E, assim, provavelmente, ela não diz, mas provavelmente ela já tinha, né? E aí ela vai e toma a frente daquela situação, e a Noemi só deve ter ficado maravilhada com ela, né? Não só pela atitude dela tomar essa atitude de seguir a Noemi para voltar, da Noemi para voltar para a terra, né? Dos pais da Noemi, da família da Noemi, não só isso, mas pela atitude que ela vai tomar a seguir, né? De ficar ali aos pés dela, de cuidar dela, de dizer, não, eu vou atrás de suprimento, né? Eu vou atrás de lembrando que eles foram para a terra dos Moabitas por questões de fome, né? Sim, eu acabei até esquecendo de falar nisso, né? Eles saíram no período de fome, foram para a terra dos Moabitas e ficaram lá porque era a terra mais próspera, digamos assim. Mas aí veio o falecimento deles e tudo mudou, o quadro muda. E aí elas retornam só as duas, né? Então, assim, eu acredito que no meio dessa situação todinha, ela foi assim, ela teve um psicológico muito bom, emocional muito bom, ela soube controlar as suas emoções no meio disso. Porque ela poderia ter se acabado de chorar, porque não é toda pessoa vai perder o marido, depois perde os 2 filhos, fica com mais 2 mulheres numa casa, né, sem ter para onde correr, numa cidade estrangeira, vamos lembrar disso, numa cidade estrangeira que não era a cidade dela, então ela não poderia recorrer à família, porque a gente, né, às vezes, recorre ali uma pessoa, ela ia recorrer a quem? Né? Por mais que tivesse amizades lá, alguma coisa assim, mas a família sempre é bom estar mais próximo. Tanto é que ela retorna para a cidade dela, onde ela pode ser, pode vir um resgatador. Né? Sim, isso é verdade. Talvez ela lembre disso, né? Que voltando para lá, ela pode... Não, e também né? tem a questão de, como ela está na terra de Moab, não é o povo dela, então ela não teria assistência deles. Isso. Porque tem aquele processo de assistência, parte do povo, né? Com a viúva, o trato, então eles não tinham obrigação nenhuma com a Noemi. E o interessante é porque aqui os filhos dela se casam com moabitas, né? Com 2 moabitas, né? Daquela região. Aí o pessoal fica Podemos aqui pensativo. que os 2 rapazes, eles seguem a lei de Moisés e acabam se casando com 2 moabitas. E nós sabemos muito bem que na lei, eles não eram bons que se casassem com pessoas, não era para se casar com pessoas de outros lugares, de outras pessoas. E por que eles se casam com elas? Muita gente, Marcelona também vai falar, né? Muita gente fala ali em relação à região, ao lugar. Eles se mudaram para ali e automaticamente se casaram com pessoas próximas, né? Poderiam se casar com judeus, hebreus, como seja, né? Poderiam, porque lá em Moab também tinha povos das mesmas nacionalidades que as deles. Eles não são os únicos que se mudaram para lá, né? Existe essa possibilidade. Mas calhou de ele se casar com as moabitas, né?
Tem alguns teólogos que acreditam, defendem que elas são moabitas de sentido como fala, de local, mas elas têm costumes e práticas da tribo de Rubens, que também é daquela mesma região, entendeu? Então elas podem ter os usos e costumes assim deturpados por conta dos moabitas, mas aquela terra já teve a tribo de Rubens, aquela região ali, né? Aquela região. Mas aí a tribo de Rubens provavelmente não povoa toda aquela região. Povoa de forma fragmentada, por causa do período, enfim. Mas aí, tanto que elas não tinham, né, a Noemi deixa claro que elas não tinham os mesmos deuses, os mesmos costumes. Então, provavelmente, elas tinham uma noção, mas não era. Mas quando elas se casam, as mulheres naquela época, elas acabam agregando os valores dos seus maridos. Entendeu? Então elas têm que abrir mão das crenças delas para aceitar a deles. Entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Não sei se o Fran pensa de alguma forma diferente. Não sei, assim, porque... É uma dedução, né? Porque não tem no texto, tá, gente? Como não Deixando tem no claro, texto, não tem no texto. fica difícil, né? A gente bateu o martelo assim, deixaram. Né? A gente vê, pronto, de Ruth a gente já vê um posicionamento que talvez ela já tinha, né, durante o casamento ali, ela já tinha esse posicionamento que seguia o Deus do seu marido, né? Mas a Orfa não tem como a gente dizer que ela seguia, até porque, como eu falei anteriormente, ela foi bem racional, né? Não, vou ficar com minha família, né? Porque tipo, voltar para minha família, porque lá eu tenho Aguari. eu tenho uma forma assim de me ver melhor ali, de poder ter um escape e acompanhando a Noemi, eu não sei o que vai acontecer. Noemi, eu não sei o que vai acontecer, ela vai voltar para a família dela, né? Então, não sei o que pode acontecer, mas eu indo aqui, por aqui, voltando à minha família, eu sei o que me espera, eu sei onde eu estou pisando. Então, eu não sei dizer assim, tipo, será que é? Fica meio que no texto não, mas pela atitude dela fica bem, não fica claro, mas a Ruth a gente já vê uma clareza, né, de que ela já tinha essa, tinha uma escolha, já tinha essa decisão tomada, né, que aí quando a Noemi fala, ela de pronto já diz, não, o seu Deus será o meu Deus. Ela tomou uma iniciativa, uma escolha, uma decisão, né? Elas podem ter feito isso matrimonialmente antes, mas nunca tinha vivenciado talvez aquilo ali ainda, né? A gente vê a questão da Raquel, né, quando ela casa. Quando ela casa ali, ela chega e ela ainda leva uma estátua. Ela esconde, né? Porque ela ainda estava presa aos ídolos, às coisas da família, das coisas, das tradições dela. Então ela vai lá e esconde, né? Então, assim, a gente não pode, assim, pelo menos da Orfa, eu fico meio em dúvida, mas a da Ruth, com certeza ela tinha já um posicionamento já bem definido. Sim, um detalhe também que eu não contei antes é o Elimeleque, quando ele saiu, né, da terra dos hebreus, ele deixou para trás um parente, que a gente vai ver mais à frente, inclusive, que é o Boaz, né? Aí muita gente pergunta o parentesco. Na verdade, segundo alguns estudiosos, eles são primos, né? Eles têm um parentesco de primos, no caso, são primos. Só que é um primo mais jovem, né? No caso, o Abimeleque era bem mais velho e no caso o Boaz era bem jovenzinho. Provavelmente da idade dos filhos do próprio Abimeleque, né? Provavelmente ali na mesma faixa etária, dos meninos e tudo. Quando eles retornam, aí ela volta para casa dela. É uma coisa interessante, a casa dela foi mantida, né? Isso acontece também aqui muito no Nordeste. Às vezes a pessoa abandona o lar, mas o lar fica lá. Quando você volta, ainda está lá. Foi destruído, não foi invadido, né? Tem muito disso. E a casa dela estava lá, um pouco deteriorada, provavelmente pelo tempo que ela deixou a casa, né? Mas ela retorna e começa a arrumar a casa, aquele processo básico que a gente já conhece. E a Ruth é como você disse, ela foi buscar trabalho, né? Foi meter a mão na obra lá para poder fazer um dinheirinho para dentro de casa, né? A renda, o sustento. Então elas meio que dividiram meio que as funções, né? Uma cuidaria do lar e a outra procuraria trabalho para manter a casa, né? Aí aqui também vem uma pergunta interessante, porque segundo as leis dos hebreus lá, ela era para receber uma assistência, né? Que a lei do Moisés é essa, para dar assistência às viúvas, coisa que não aconteceu aqui.
né? Aí muita gente acredita que não aconteceu porque ela tem parentes, que era seria uma obrigação do Boaz e de outros parentes ali que porventura não podia deixar ela desguarnecida, né? Só que para ela chegar até eles ia ser meio complicadinho, né? Assim, a proximidade, porque agora ela é viúva, né? Aí eu fico pensando, por que ela não procurou Boaz? Ela, assim, ela sabia quem ele era, sabia que tinha ele, sabia que haviam outros parentes, porque o Boaz não é o único parente, né? Haviam outros parentes, por que ela não procurou? Porque ela resolveu se virar sozinha, não pediu ajuda dos sacerdotes, não procurou os parentes. É uma opinião só que eu quero, no caso, não consta, né? Porque ela não fez a ação, né? Ela não fez a atitude. Talvez fosse uma tradição, né? De que ela esperasse o resgatador. Né? Tá esperando que eles a procurassem. Que ela não deveria ir atrás, mas que ele viesse até ela. Então ela estava esperando, até porque o Boaz não era. O Boaz não era, a gente tem que lembrar que ele não era. Era outro. Tanto Sim. é que ele vai atrás desse outro. Ele falou parentes de modo geral. E aí ele diz assim, você tem interesse em resgatar, né, a Noemi, aquela coisa toda? E ele diz, não, assim... Aí eles fazem uma troca ali, um negócio, né, entre eles, que é conhecido ali em Israel, como eles faziam e tal. E aí o Boaz vai e diz, então eu tô em interesse. Eu lembro pro dia de hoje, como é que parafraseando. Ele diz, não, então eu tô interessado, você não tá, eu tô. Né? E já estava interessado em Ruth. Então, se você não está interessado em resgatar, eu tô. E aí ele chega, faz um acordo e o Boaz está na frente. Né? Mas não seria nem ele, seria outro. Não, mas então, é isso que eu falei. Mas eles não vieram, os demais familiares não vieram. Porque justamente talvez ele não tivesse nem interessado em fazer isso. Porque, tipo, quando chega, exemplo, você mora aqui, nas manas em sua rua, e chega uma pessoa nova, ou uma pessoa que já morou aqui e retornou. É normal que todo mundo fique sabendo. Menino, sabe quem voltou? Fulano está de volta. Foi mesmo, fulano voltou. Ou tem uma pessoa nova morando na rua. Então todo mundo fica sabendo. Então acredito que eles ficaram sabendo, né? Assim, não tem como a gente confirmar, isso realmente são só especulações. Talvez eles tivessem conhecimento. Mas ou não, sei lá, ligado. Ou não tinha interesse nenhum. Ou não tinha interesse nenhum, né? Tanto que Boaz, quando chega ele está de pronto a abrir mão. Ele nem briga. Ele está de pronto a abrir mão. Mas eu também achei, em parte, assim, dos sacerdotes um pouco de desleixo, eu achei. Porque se o sacerdote está vendo a situação dos familiares, por que eles não cobraram dos familiares, né? Eu falo assim, é uma crítica, né? Porque eles eram para ter feito a cobrança. Ele falou, olha, você tem uma familiar que está precisando de assistência, por que você não está dando? A lei de Moisés diz que você tem que dar assistência. Mas a gente até hoje passa por isso. A gente aqui no Brasil, no dia de hoje, né? A gente passa por isso. Por exemplo, acontece alguma coisa... Né? Direitos humanos, você vê direitos humanos indo na casa de uma mulher que está precisando de ajuda e os filhos? Muito difícil. Você vê uma assistente social chegando lá na casa de uma pessoa, batendo na porta da pessoa e dizendo: o governo está pedindo que eu viesse aqui porque isso aconteceu com você e você está precisando de uma ajuda. Então talvez já tivesse esse tipo, no papel é uma coisa maravilhosa. Né? Pela lei deveria se fazer isso, mas eles não. Né? Ou realmente, não sei, ou ele realmente foi um desleixo da parte dele, né? Ou ele foi procurado realmente pelos sacerdotes, a mulher chegou, precisa de um resgatador, mas foi o cara que, não, tá bom, eu vou, sabe aquele tá bom, eu vou, mas eu não vou? Tá bom, eu vou, mas, e aí o chama à frente, né, já de olho em Ruth, e aí ele vai e se adianta e diz: não, eu quero, você não tá nem aí, a mulher chegou, você nem... Mas eu quero. Né? Então, eu acredito que teve muito isso aí, né? Teve esses questionamentos. Foi da parte dele, foi da parte do sacerdote. Sabe que os sacerdotes não procuraram ele? Ou ela também, que não procurou também, né? Porque ela poderia ter procurado o sacerdote. Mas eu acho que como é muito patriarcal essa questão ali, eu acho que acredito viamente que era ele como que é para ter tomado a iniciativa. Ter ido atrás dela, ter ido procurar. Não, mas aí a viúva também, ela pode tomar uma certa iniciativa. Só que eu acho que ela está se sentindo, talvez, naquele momento, é porque ela estava vindo de uma terra que ela tinha saído de Israel, foi para uma terra pagã e estava voltando, né? Aí eu acho que nesse retorno, talvez ela não tivesse o reconhecimento do sacerdote, porque ela estava vindo de terra pagã, né? Provavelmente ela não quis arriscar.
Entendeu? Eu falo assim, a visão minha dela, né? Que ela talvez não tomou iniciativa da parte dela por esse motivo. Acesso ela tinha, né? Porque a gente vê outras viúvas ao longo da história, elas tinham acesso ao sacerdote para pedir. Ou como Entendeu? também uma vergonha, né? Eu acho que é vergonha. Por ter abandonado a cidade, depois ter voltado, não ter dado certo, né? Como não deu. E aí ela voltou, realmente poderia até ter dado certo, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu. Ou não. ela também está pensando que ela é uma amaldiçoada, como ela disse lá antes. É. Né? Que ela muda até o nome, né? Ela muda pra quem não sabe, Noemi mudou o nome pra Mara, né? Que é amarga, né? Tamanha dor. Então, assim, eu no começo falei assim, ela é uma pessoa muito forte, é uma pessoa muito forte, porque você perde o marido, você perde os dois filhos, né? E ela, tanto é, a amargura é tão forte que ela muda o nome. Ela diz, eu vou mudar meu nome não será mais Noemi, meu nome será Mara, amarga, né? Porque ela estava tão amarga de tudo, né, que tem acontecido, e é compreensível pela cultura, super compreensível, porque tipo, ela perdeu até a questão do seu sustento como ser humano, como pessoa, né? Porque naquele tempo a mulher era complicado, sem um homem era muito complicado, a questão de suprir, né? Não trabalhavam como as mulheres trabalham hoje. Não, era mais complicado. Não eram todas as tarefas que elas podiam fazer. Isso. Esse do campo, para mim, por exemplo, foi surpresa. Quando a gente vai começando a conhecer mais o texto bíblico, no início ainda, né, do Evangelho, quando eu olhei uma mulher camponesa, eu achei que as mulheres não cuidavam do campo, que é um trabalho mais pesado, mais árduo, né? Mas eu vi que era super normal naquela época, elas irem para o campo, lidar com a lavoura e tudo. Eu falei, nossa, eu não esperava. Porque a gente vê elas em outras funções na Bíblia, e às vezes não vem uma função mais pesada, mais densa, mas aí a Ruth fez o trabalho. Não ficou. E a gente vê que é esmorecendo. normal, porque Boaz passa pelos empregados e diz assim, ó, deixa, né, que ela pega aí, deixa cair né, para que ela pegue. Então a gente já vê, então, a gente vai vendo o cuidado de Deus, né, nessa situação de Boaz, já tomando conta ali de Ruth, né, dizendo que os servos ali já sejam mais maleáveis com ela, né, já. Então a gente não vê que ele toma aquele susto quando ele vê que Ruth está ali no campo. Porque se fosse uma coisa muito anormal, né, de uma mulher estar ali no campo, ele chegaria e diria, nossa, uma mulher aqui no campo. Então, como isso aconteceu? Né? Como deixaram essa mulher entrar aqui? Né? Uma mulher. Então, aquele se tornar algo normal e até não só ela vir, mas outras, né, virem pegar ali as espigas, porque quando ele vê, ele só pede até que eles sejam maleáveis com ela, né? Tipo assim, quando descobre, tal, vai descobrindo que ela, né, de quem ela, com quem ela veio, né? E a gente vai vendo o desenrolar de tudo depois, né? Tem todo desenrolar na história. Sim, aí após isso, ele vai se aproximando da Noemi, da Ruth, e vem com o pedido, né? Quer dizer, primeiro ele conquistou o direito de resgate da Noemi, né, como a gente tinha falado antes, e agora ele vem com o pedido de casamento, né, de fazer o matrimônio com a Ruth. E é uma coisa que é muito importante, né? Porque ele se casa com a Ruth e nós sabemos que a Ruth ela é moabita. E a questão é, a partir do momento que ela se casa com ele, ela continua sendo moabita ou não? Acredito que ela não tem mais, até porque no seu coração ela não era mais moabita. Né? Quando ela diz ali a Noemi, né? Ó, o seu Deus será o meu Deus. Ali ela já renunciou qualquer cidadania que ela possa exercer como moabita. Qualquer coisa que ela possa ter como moabita, ela deixou ali. Né? Ela deixou claro com as palavras, eu estou deixando tudo aqui. A partir do momento que eu sigo você, Noemi, eu sigo seus preceitos, o que tiver ali. Então, ela já aceitou. Quando ela se casa com Boaz, né? Tudo ali o coração dela foi preparado. Deus já preparou o coração dela já estava todo voltado, né? Já estava todo voltado ali para o Deus de Israel. Inclusive tem, né, no versículo 16, na parte B do versículo, teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então ela já estava com a mente focada provavelmente nisso. Agora a transformação disso de forma legal, aí vem da parte dos sacerdotes. Os sacerdotes têm que passar por todo um processo para poder tornar ela uma cidadã de Israel. Então ela não seria mais uma moabita, porque ela estava se casando com um israelita no território de Israel, então ela passaria a fazer parte ali do povo. Então ela seria agregada.
a eles, né? Como aconteceu com os gibeonitas e outros que foram sendo agregados aos poucos ao povo. E a gente vê uma situação bem interessante também, de que a linhagem, né? A linhagem de Jesus. Sim. Tem Boaz e tem Ruth, uma moabita, né? Por quê? Porque eles são avós de Davi, Exatamente. né? Então, assim, vocês... Avós não, no caso os bisavós. Os bisavós de Davi. Davi. Então, a gente vê que na genealogia vai ter uma moabita, né? E a gente olha assim, faz, minha nossa, uma moabita na genealogia de Jesus. Então, Deus já estava transformando o coração, mas lembre que era uma moabita de coração transformado. Não era uma moabita por ser moabita, ela tem um coração ela foi o coração É totalmente aquele negócio, transformado. ela nasceu em Moab, mas não quer dizer que ela é moabita no caso da parte prática, digamos assim, Isso. né? Não Os segue os costumes, as coisas. Ela vai continuar sendo de biológico? Vai. Isso é como a gente está falando, a gente está vendo que ela é uma moabita, biologicamente falando. Mas socialmente ela não é mais. Ela passa a ser um cidadão como todos os outros, segue as mesmas regras das leis de Moisés, como todo mundo. Porque às vezes eu vejo pessoas até em pregações, né? Eles enfatizando, ela era uma moabita. E se você prestar atenção na leitura, né? Você vai ver que ela é realmente transformada. Né? Ela podia ser, tipo assim, no papel eu sou isso aqui, né? Eu tenho essa cidadania. Mas o meu coração já pertencia a Deus. Exato. E Deus já tinha um plano para ela, né? Como tem para todos nós. Eu também creio muito nessa questão de que Deus tinha um plano já na vida de Ruth, já estava trabalhando no coração de Ruth, né? E quando ela toma essa decisão, não é à toa. É porque Deus já vinha trabalhando no coração dela. Deus ele faz todo o cenário, né? Ele monta todo o cenário e diz assim, pronto, já está tudo feito. E agora Ruth vai seguir aquilo que eu tenho para ela. Que talvez fosse, ou provavelmente foi, algo além do que ela tinha expectativas. Porque quando morre o marido, a tendência da mulher acabou, eu vou ter que começar tudo de novo. E fora que ela não teve filhos, né? Isso. Também houve essa possibilidade. Isso, mas que também se tivesse filhos, teria, né? Como uma outra vida, né? Mas aí, de repente, ela chega e diz, acabou. Ela poderia ter tudo isso, caído numa depressão, ou ficado triste, amarga, como Noemi ficou. Mas ela não, ela chega e diz... ela vai dar um gás, assim, né? Pra Noemi e diz, seu Deus será o meu, seu povo será o meu povo. E quando chega lá, a mulher já... Ainda tá interessante, ela não mudou de nome. Não mudou. Muita gente não percebe esse detalhe. A Noemi mudou de nome, Mas a ela Ruth não. A Ruth manteve o nome dela. Inclusive dá o nome ao livro também. E aí ela tem um destino extraordinário. Né? Ela entra para a genealogia de Jesus. E não, acredito assim que... E se torna mãe de boa parte dos reis que viriam na sequência. Então, um literalmente. destino maravilhoso para uma mulher que tinha tudo para desistir. Uma mulher que tinha tudo para baixar sua cabeça e dizer, acabou. Para mim, acabou aqui. Não. Ela se levanta, né, do pó, como diz o povo, levanta a cara do pó e ela diz, não. Eu estou olhando para minha sogra, eu estou indo com ela e... ela não tem mais nem, a gente não tem mais nem vínculo, né, de sogra e nora, né, a gente nem tem mais, mas eu vou. Aí fica aquele questão, será que Deus não falou com ela? Não, e outra também, Né? os hebreus têm até um costume, isso até hoje, quando se casam em matrimônio, as mulheres chamam a sogra de mãe. Chamam do mesmo jeito que o filho chamam ela de mãe. Que a ideia da concepção da união é que eles são um. Então, ela passa a ser a mãe dela também. Então, ela tem todas as responsabilidades, os cuidados, os mesmos do marido, ela também tem. Então, o tratamento eu acredito que seja de mãe e filha. Isso. Eu acho. Eu não vejo assim de uma forma diferente. É lógico que você tem uma amizade ali e tudo, consolidada, mas eu acho que o relacionamento quando é ela mais firme. chega lá, justamente, né, ela fica com esse tratamento, né? Ela diz, pronto, ela vai tomar conta da casa, como você falou, e eu vou atrás de trabalho, né? O trabalho que der para mim fazer como mulher, eu vou fazer para ajudar na casa. Né? E no meio disso tudo, tentando ajudar os seus, Deus honra ela, né?
Deus honra ela ajudando em casa, ela ajudando os seus, ela ajudando o que ela considerava ali sua família. Porque no momento que ela deixa o seu parentesco de sangue e cega Noemi, né? Noemi se torna sua família. Então ela começa a ajudar a sua família e Deus começa a ajudar ela e dá a ela um destino extraordinário, como disse esse livro, né? A gente às vezes são preparados para destinos extraordinários, nós não percebemos. Foi como Ruth, ela entra para a genealogia de Jesus, isso aí é sem comentários. E outra, na genealogia não é muito comum a gente ver nomes de mulher, né? A não ser quando é acompanhada do esposo, né? Aí você tem o nome do esposo, da esposa. Mas no caso dela, ela acabou dando um certo destaque, né? Ela tem um livro, e o livro dela, muita gente até acha assim, mas poxa, está na Bíblia de forma canônica? Sim, foi uma decisão tomada antes pelos hebreus de botar, para saber de onde estava vindo a descendência do rei. No caso Davi, o foco de Ruth é Davi. Por conta de Davi, então toda a genealogia do Davi vinha junto. Então esse livro aqui provavelmente, muita gente nem sabe quem é o autor exatamente do livro, mas se suspeita que tenha sido algum próximo ali ao rei Davi, que tem escrito, ou o próprio, tem escrito o livro, né, que a gente não falou isso no início, né, mas provavelmente alguém ali, porque tinha um conhecimento muito detalhado do parentesco, da família, das circunstâncias. Só quem é da família sabe a história, então, porque é passado de adiante, né? E ele conseguiu, fez o matrimônio, daqui surgiu exatamente o avô, aí sim, o avô e o pai do rei Davi. Vem desse casamento, vem desse matrimônio. Quer dizer, no caso do pai do rei Davi, teve vários filhos, né? Que foi aquela seleção que a gente já conhece mais à frente, né? Mas de Ruth teve um filho só, e desse filho veio o pai do rei Davi. E assim sucessivamente. E dali veio todo o planejamento exatamente para a vinda de Jesus. Certo? Amém? Bom, gente, eu vou dar por encerrado por hoje. Agradeço a presença das amadas e do amado também, que está ali por trás das câmeras. Fique com Deus e a paz do Senhor. Corte rápido. Olá, meus irmãos. Eu queria deixar aqui também o nosso agradecimento a vocês, aos inscritos, às pessoas que compartilham, aos apoiadores desse trabalho, que tem sido uma bênção. Hoje, basicamente, já faz 8 meses que a gente trabalha à frente desse projeto. Esse é o nosso último vídeo esse ano, né, de 2024, para quem não está muito situado com o calendário. Então esse é o nosso último vídeo de 2024. Queria já desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, antecipadamente, né? E que Deus possa continuar abençoando a vocês, a nós, a este trabalho. Não sabemos como será o ano que vem, né? A gente não tem nada definido ainda. Se houver alguma coisa, vai ser provavelmente lá para o mês de março, mas já deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos ao carinho de todo mundo, ao apoio de todos que fizeram parte desse projeto, amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.